Fala aí, Geeks, tudo bom com vocês? Galera, primeiramente, desejar aí um feliz 2017 a todos vocês, que seja aí de muitas conquistas, muito dinheiro e muita saúde também. Bom, tô de visual novo, né? Eu cansei da minha barba, resolvi fazer a barba, mas sou eu mesmo, tá? Ó, vou tirar o óculos aqui. Eu tô com óculos porque eu tô gravando do lado de fora e o sol tá muito forte, olha só. Não vou ficar com esse olho aqui, né? Fechadinho toda hora, então... mas é só hoje, tá? É só pra fazer um vídeo diferente aqui, já que é o primeiro vídeo do ano, o primeiro que eu tô gravando. Porque já saiu, já tem vídeo novo lá, hoje é dia 2 de janeiro, que é o dia que eu tô gravando. Mas o gravando mesmo é o primeiro. E o assunto é bem legal. Eu quero falar sobre os melhores aparelhos de 2016. E eu esperei chegar 2017, né? Só pra ter certeza que não ia ter nenhum aparelho aí, nenhuma surpresa aí até o último dia. E não teve mesmo, né? Acabou ficando por isso mesmo. Mas enfim, queria aí falar sobre a minha opinião. E aqui é o X da questão. Nesse vídeo, bom, normalmente os vídeos que eu faço, eu sempre falo sobre as qualidades e os defeitos dos produtos que eu testo. Então eu sempre coloco os pontos positivos e os negativos, digo a minha opinião, mas sempre procurando deixar a decisão sobre se aquele produto é bom ou não para vocês. Então, vocês podem notar lá que eu sempre evito dizer exatamente o que eu acho. Eu digo o que ele tem de bom, o que tem de ruim, e a decisão, se ele é bom para você ou não é, acaba sendo sua. Mas nesse vídeo não. Esse vídeo aqui eu não vou ficar em cima do muro, eu vou dizer a minha opinião pessoal, se é que existe essa palavra, preciso olhar, né? Bom, enfim, minha opinião. Então eu vou dizer o que eu acho realmente sobre o aparelho, eu vou dizer se um é melhor, se o outro é melhor. E como eu tô falando pra vocês, é minha opinião. Então vocês podem ter uma opinião diferente, vocês podem discordar, é tranquilo, tá? Isso aí não tem problema. E outra coisa, né? Dizer minha opinião não quer dizer que o outro aparelho seja ruim. Então, que fique claro isso aí. E vamos começar falando sobre o melhor aparelho de 2016. E, na minha opinião, o melhor smartphone de 2016 é o Galaxy S7 Edge. E olha que ironia, né? Justamente o S7 Edge que não teve review aqui no Brasilegeeks. Eu fiz o vídeo de impressão, eu mexi muito no aparelho, mas não cheguei a gravar vídeos dele porque eu não recebi o aparelho para testes e também não comprei. E eu não comprei justamente porque eu estava esperando o aparelho que realmente seria o do ano, que é o Galaxy Note 7, que você já sabe toda a história das explosões e tal, e ele acabou não sendo lançado. E nessa brincadeira eu segurei de comprar o S7 para comprar o Note 7, acabei não comprando, fiquei ferrado da vida e aí falei, agora eu também não vou comprar o S7 mais, também já chega de Samsung esse ano. E acabei até optando pelo Moto Z aí como um smartphone top, que eu tenho usado mais, mas isso não tira os méritos do aparelho. E assim, a gente sabe que tem smartphone bem mais poderoso do que o S7 Edge, um exemplo mesmo, o Zenfone 3 Deluxe, que tem 2 GB de memória RAM a mais, né? Tem 256 GB de armazenamento interno contra 32 somente do S7 Edge. Mas por que o S7 Edge é o aparelho do ano, na minha opinião? Pelo seu conjunto. Ele é um smartphone muito bonito, sua tela é nota 10, é a melhor tela em smartphones. Ele tem proteção contra água e poeira, resolveu os problemas que haviam no S6 Edge, tem uma excelente duração de bateria e o melhor é a sua câmera. É uma câmera que realmente tira fotos e faz vídeos sensacionais, mesmo que você não saiba fazer muitos ajustes. É muito legal esse nível que a Samsung chegou com a sua câmera, tanto com a traseira quanto com a frontal. Então, pelo conjunto da obra e também pelo seu preço, que está muito bom, claro, né? O aparelho custa R$3.000, não pode dizer exatamente que seja bom. Mas, levando em conta os tops... Bombinha do caramba, né, meu? Isso aqui dá a gravar vídeo no dia 2 de janeiro. Bom, mas em se tratando dos tops, eu acredito que o S7 Edge é a melhor opção hoje aí entre os aparelhos. Caramba, né? E o pior é que o Note 7 parece ser um aparelho tão bom que tem compradores que não querem devolver o aparelho. A Samsung quer recolher todos os aparelhos e tem gente que simplesmente falou que não vai devolver. Então, mesmo com o risco do smartphone explodir na mão da pessoa, ainda assim o cara quer manter o aparelho. Então imagina como deve ter sido bom esse smartphone, né? Que raiva.
Em se tratando de aparelho do ano, gostaria de fazer duas menções honrosas. A primeira menção honrosa que eu gostaria de fazer é o Moto Z Play, que é um smartphone que realmente surpreendeu, porque ele é um intermediário avançado, mas roda bem os jogos pesados, roda bem a interface, tem bastante memória interna, bastante memória RAM, tem uma câmera ótima também, tanto para fotos quanto para vídeos, tem o sistema modular da Motorola, Lenovo, né? E tudo isso custando menos do que um smartphone top. Quem é que tá tocando aí? E tudo isso custando menos que um smartphone top. E a minha segunda menção honrosa seria para o Zenfone 3. Esse smartphone eu achei ele até melhor do que o Moto Z Play. A versão de 5.5 polegadas, ela tem um excelente conjunto, é um aparelho muito bonito visualmente, apesar que o Moto Z Play também vem com detalhes em vidro, que sugerem um acabamento realmente de um smartphone top, vem com uma câmera muitíssimo melhor, 1000 vezes melhor do que a que vinha no Zenfone 2, tem uma ótima duração de bateria, vem com ótima tela, sistema atualizado, bastante memória RAM e bastante memória interna, conector USB tipo C, tudo isso custando menos de R$2.000. Eu achei fantástico a proposta do Zenfone 3. E é um aparelho que deve praticamente nada aos smartphones mais tops aí do mercado. E eu diria que é a melhor opção para compra hoje, se você quer um smartphone com um excelente equilíbrio entre desempenho, beleza e preço, acho que o Zenfone 3 5.5 é a melhor opção hoje. Não é à toa que eu dei o Zenfone 3 5.5 de presente para minha noiva. E a ironia de tudo isso, vocês, para quem me acompanha, deve ter visto aí o vídeo que o meu Zenfone 3 acabou, né, com a tela quebrada aqui devido a uma tentativa de furto. E olha a curiosidade que eu não tinha contado no vídeo, estava esperando aí chegar o ano novo. A tentativa de assalto foi justamente quando eu estava comprando o Zenfone 3 5.5 para minha noiva. No mesmo dia que eu quebrei meu aparelho, eu peguei um Zenfone 3 5.5 novinho na mão, né? Vontade de ter ficado com o aparelho, né? Mas não ia fazer isso com ela, né? Senão é fim de namoro. E agora minha opinião sobre os confrontos, né? Então o primeiro deles, Zenfone 3 5.2 ou Galaxy J7 Prime, que não tá comigo porque eu vendi o aparelho. Bem, apesar de gostar muito dos dois, iria de Zenfone 3 5.2 porque tem um hardware mais poderoso, grava em 4K, grava em Full HD a 60 quadros por segundo. E Galaxy J7 Prime contra K6 Plus, aí eu ficaria com o J7 Prime, principalmente por causa da questão da câmera. O K6 Plus ele até que melhorou bastante em relação ao K5 em matéria de câmera, mas ainda assim essa câmera apenas razoável aí para a proposta desse aparelho. Eu esperava um pouquinho mais dessa câmera e o J7 Prime, mesmo tendo menos recursos do que o Zenfone 3 5.2, ainda assim a câmera dele é ótima para fotos, vocês vão curtir pra caramba. E entre esses dois aqui, Zenfone 3 Max ou LG X-Power? Bom, nesse caso eu ficaria com o Zenfone 3 Max por causa do seu visual. Eu acho que esse corpo em metal acaba dando um visual mais premium para ele. Porra, mano. Por causa dos seus sensores digitais, que eu acho algo indispensável hoje no aparelho. Eu gosto muito desse recurso, eu já falei isso para vocês. O X-Power tem a vantagem de ser um aparelho mais barato. Então, se você está procurando um smartphone em conta e não quer gastar muito, eu acho que o X-Power seria uma melhor opção para você. Sem falar que ele traz uma câmera bem melhor do que a do Zenfone 3 Max. Lembrando que essa aqui é a versão mais barata. Difícil desse jeito, mano. Com 5.2 polegadas, a versão mais barata. Vai chegar agora em janeiro a versão com 5.5 polegadas e que tem recursos completamente diferentes. É praticamente uma outra versão, tá? Mas comparando a câmera dos dois, o X-Power tem uma câmera melhor. Então, se a questão é preço e câmera, eu acho que você tem que ficar com o X-Power. Eu gostei bem mais dele. Mas no contexto geral, prefiro o Zenfone 3 Max. Eu vou aproveitar que eu tô com o LG X-Power em mãos para citá-lo aqui como a melhor opção entre os aparelhos mais baratos. Ele está na faixa de R$700 e olha, vale muito a pena esse aparelho aqui nessa faixa de preço. E esses dois aqui, hein? Zenfone 3 Max ou Vibe K6? Olha, aqui ficou complicado, viu, a situação. Realmente
são aparelhos muito parecidos, os dois têm corpo e metal, tem os sensores digitais na parte traseira, são 4.000 mAh aqui contra 3.000 aqui, mas 3.000 ainda é um valor respeitável. Mas ele vem com uma CPU mais poderosa, né? Vem com 32 GB de armazenamento interno contra 16 do Zenfone 3 Max e também vem com uma tela Full HD. Então, e fora que aqui a câmera do K6 ela é melhor do que a do Zenfone 3 Max. Não que ela seja uma câmera excelente, mas a câmera do Zenfone 3 Max realmente ela é apenas razoável. Então eu acho que eu vou optar aqui pelo Vibe K6 e olha que os dois custam aí na mesma faixa de preço. E muita gente tem me pedido aqui dois comparativos, do Vibe K6 Plus contra o Galaxy J7 Prime e dele contra o Moto G4 Plus. Infelizmente eu não estou com o Moto G4 Plus nem com o Galaxy J7 Prime mais, então não dá para fazer um comparativo, mas eu posso dizer o seguinte para vocês. Eu, como já afirmei, prefiro o Galaxy J7 Prime ao Vibe K6 Plus, mas entre o Vibe K6 Plus e o Moto G4 Plus eu ficaria com o Vibe K6 Plus. Aparelho mais inovador de 2016. Aqui ficou bem complicado porque tivemos aí o Mi Mix, que mandou muito bem com sua tela aí que ocupa quase toda a área frontal do aparelho. Realmente eu curti muito e vou dar um jeito de conseguir trazer esse aparelho aqui para o Brasile Geeks porque é sensacional, eu quero muito testá-lo. Mas aí, apesar do Mi Mix, eu acho que eu vou ficar com o Moto Z e os Moto Snaps porque eu achei bem legal esse contexto deles aí de interface modular. Então, onde você simplesmente encaixa e ele já é reconhecido, já passa a funcionar. Acho muito legal esse contexto que eles fizeram. Pena que os acessórios são muito caros. Por favor, né? Vamos baixar aí o preço dos acessórios aí pra gente poder comprar e traz mais coisas também para que realmente caia no gosto das pessoas. Mas ainda assim, eu vou ficar aí com o Moto Z aí como aparelho mais inovador, até mesmo porque ele traz esse corpo fininho aqui de 5.2 milímetros, é muito fino esse aparelho. E assim, as pessoas falam que bateria é mais importante, eu também concordo, viu? Eu também acho que é melhor que venha mais bateria do que o corpo ser fininho assim. Mas olha, que ele é bonito, isso não há como não dizer. E o aparelho que me surpreendeu aqui em 2016 e que teve aqui no Brasile Geeks foi o Huawei Mate 8. Mas olha, é um dos melhores smartphones aí que eu já mexi até hoje. Aqui ele tá bonitão, manda muito bem e eu não quero vender porque eu quero compará-lo aí com o Mate 9, que se tudo der certo, se Deus quiser, vai chegar aqui no Brasile Geeks também em breve, o Huawei Mate 9. Deixa eu ver se dá pra tirar os... Não dá, cara, não dá pra tirar o óculos de sol. Bom, galera, e sobre o gadget do ano? Na minha opinião, ele está aqui, ó, a Mi Band 2. E por que eu achei ele o principal gadget de 2016? Ele é uma Smart Band, mas poderia quase ser um smartwatch aqui pelas funções que ele tem. Ele consegue mostrar a hora, tem sensor de batimento cardíaco, consegue registrar o tempo de sono, seus passos, corrida, os exercícios, enfim, tem proteção contra a água. Tudo isso e ainda vem com uma bateria que dura entre 15 e 25 dias, é impressionante. É assim que eu gostaria que os smartwatches fossem, que tivesse uma bateria que durasse tanto assim. Ela custa aí lá fora mais ou menos $30 e infelizmente não tem para vender de forma oficial. Isso é realmente lamentável, mas está aqui. Isso não muda o fato de que é o gadget do ano aqui, do ano de 2016, na minha opinião. Bom, galera, então entre os melhores de 2016, na faixa de entrada eu ficaria com o LG X Power. Entre os intermediários, ficaria com o Zenfone 3 Max ou com o Vibe K6. Parece ser as melhores opções aí nessa faixa aí até os R$1.000. Na faixa entre R$1.000 e R$1.500, ficaria com o Zenfone 3 5.2. Entre R$1.500 e R$2.000, a minha escolha é o Zenfone 3 5.5. Entre R$2.000 e R$2.500, qual optar? Talvez o Moto Z Style, né, que está saindo aí nessa faixa de preço, é um aparelho com um desempenho muito bom, tá com Android 7.0 e tem uma câmera que eu não achei ela tão boa, por exemplo, quanto a do S7, por exemplo. Mas ainda assim é uma câmera muito boa, então dá para você ir nesse aparelho. Até R$3.000 vá de S7, entre 3 e 3.500, fique com o S7 Edge.
E de 3.500 para cima, eu acho que o S7 Edge é a melhor opção, mas se você tiver dinheiro sobrando aí, pega aí um Zenfone 3 Deluxe ou um iPhone 7 Plus aí e seja feliz. Eu seria feliz com esses dois aparelhos. Bom, galera, e com esse primeiro vídeo de 2017, gravando aqui ao ar livre, com óculos, com a barba feita, olha, sinceramente, eu acho que é o primeiro e último vídeo que eu gravo aqui, porque é tanto barulho, eu não consigo tirar esse óculos aqui, meu, olha como fica meu olho, cara, muita luz, eu não sei, incomoda demais aqui, então tem que ficar de óculos, eu acho que não foi legal, valeu pela experiência, mas acho que o resto eu vou gravar no estúdio mesmo, mais fácil, mais tranquilo. Pessoal que sempre pergunta a minha opinião, o que eu prefiro entre um ou outro, eu sempre costumo falar nos comentários, mas agora aí eu tô fazendo em vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí os seus comentários, digam aí se vocês ficaram muito bravos aí por eu estar usando óculos. Eu prometo que no estúdio eu não uso mais óculos, tá bom? E é isso aí, vou ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal do Brasile Geeks, não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você não gostou, deixa o like ainda assim. Deixa lá no comentário falando, olha, eu não gostei, mas eu deixei o like. Aí eu vou ficar muito feliz, hein? E agora, rumo aos 200 mil, hein, galera? Falou, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Muitos vídeos aí para 2017, hein? Falou!